gostaria de agradecer o convite da organização desse seminário, a possibilidade de estarmos trazendo aqui a experiência lá do nosso Centro de Estudos em São Caetano, e a presença, também gostaria de agradecer a presença de alguns colegas aqui. Quer dizer, estou coordenado pela minha mãe científica, a doutora Sheila, foi minha orientadora de mestrado. Vejo aqui alguns colegas, né? Não poderia deixar de fazer referência ao professor Hudson, é um orgulho tê-lo na plateia aqui me ouvindo. E todos os demais colegas, inclusive os alunos recentes aí de uma faculdade que estou iniciando agora, a Universidade Drummond. Já estou há algum tempo na São Judas, mas também consegui influenciar alguns novos profissionais a estarem aqui me assistindo. Bem, a minha responsabilidade aqui é grande, representar um grupo lá de São Caetano do Sul, que tem 37 anos na área de atuação em pesquisa e aumento do conhecimento na área de ciências do esporte, uma instituição fundada em 74, portanto, com 37 anos de atuação, idealizada pelo Dr. Vitor Matsudo, até colega de alguns ou professor de alguns aqui, mas hoje, devido à coordenação desse centro com o professor Timóteo Araújo, com a doutora Sandra, e faz parte do nosso staff hoje, um seleto grupo de jovens pesquisadores que estão imbuídos em aumentar o crescimento do conhecimento sobre atividade física e saúde, né? Desde pessoas com já nos seus cursos de pós-graduação até os estagiários mais novos, aí, a Luciane e o Luiz Fabiano, da nova geração do Celafisques. E convido a todos vocês que também integrem esse time e contribuam para o crescimento da nossa área. Bem, o convite aqui foi para falar sobre avaliação física, ou sobre a nossa experiência na área de avaliação física, no que diz respeito a todo o serviço de avaliação, os produtos e relatórios, que pode ser compartilhado, e eu tive a oportunidade de participar do workshop que a Secretaria promoveu nos 2 dias anteriores, e muito do que nós fazemos de filosofia pode perfeitamente ser aplicado nas unidades de ensino de todos vocês. Tá? Nós partimos do princípio que há necessidade de conhecimento, um domínio profundo dos fundamentos teóricos científicos da área, o uso racional da tecnologia, quando eu digo tecnologia, não é o mais sofisticado, mas alguma coisa aplicada, e o domínio também dos procedimentos, das padronizações, dos protocolos. Bem, o fato é de que precisamos, inicialmente, diferenciarmos um termo que nem sempre é entendido distintamente. O que é atividade física, o que é exercício físico, o que é o esporte. Porque, no que se refere à avaliação, eles também têm particularidades quanto à composição da bateria de testes ou das medidas de cada um desses componentes do movimento humano. Tá? Então, bem rapidamente, vou colocar para vocês a definição que nós utilizamos de atividade física, que é a de Caspersen, 1985. Opa, deixa eu voltar aqui. Que determina que a atividade física é todo e qualquer movimento corporal produzido por um músculo esquelético de forma voluntária e que resulta em gasto energético acima do basal. Então, Caspersen define essa como sendo atividade física, e nós assumimos isso quando falamos de atividade física. Já o exercício físico é uma outra categoria da atividade física que envolve planejamento, estruturação de forma repetida e que tem como objetivo melhorar ou manter os demais componentes da aptidão física. E o exercício físico, e o esporte, tá? Esse que tem sido foco das atenções aqui, que é definida, entre outras coisas, por Barbante como atividade competitiva e institucionalizada que envolve esforços físicos vigorosos ou uso de habilidades motoras relativamente complexas, envolvendo a aptidão física, força muscular, endurance respiratória, flexibilidade, composição corporal, equilíbrio e as habilidades esportivas mais específicas. Tudo isso levando a uma aptidão física, que seria uma série de atributos que as pessoas possuem ou alcançam e que estão relacionadas à habilidade para realizar uma atividade física, de forma satisfatória, sem prejuízo à sua integridade física, envolvendo potência aeróbica, força, endurance muscular, flexibilidade e composição corporal. Bem, então isso posto, definido o que é atividade física, o que é exercício, o que é esporte, em cada uma desses segmentos, desses universos do movimento humano, nós temos uma especificidade de componente da avaliação.
Então, os clubes esportivos podem se utilizar de uma seleção de variáveis da aptidão física para compor a sua bateria de testes, o que necessariamente não tem que ser o mesmo da escola, mas muito pode ser repetido. E em diversos outros universos, né? A avaliação da aptidão física pode ser utilizada em condomínios, para o personal training, na empresa, hoje em dia está sendo muito comum a questão da ginástica laboral, e até nos serviços de saúde. Hoje em dia nós já temos profissionais de saúde nas unidades básicas de saúde e hospitais, né? Então, essa aptidão física pode dividir os componentes em 3 diferentes grupos, as variáveis antropométricas, neuromotoras e metabólicas. Essas variáveis podem ser selecionadas em variáveis da saúde, na qual destacamos a flexibilidade, que envolve toda a mobilidade articular, a saúde do movimento em si, a composição corporal, e aqui foi falado muito no período da manhã da questão da obesidade, e é o nosso foco hoje também de interesse aqui, a questão da força muscular, e aqui eu não me refiro à força muscular do fisiculturista, mas à força muscular para que o indivíduo realize as atividades do dia, do cotidiano, satisfatoriamente, e a potência aeróbica, que reflete a saúde cardiovascular do indivíduo. Então, se tivéssemos que selecionar um grupo de variáveis para compor a avaliação de um programa voltado à saúde, essas deveriam ser as variáveis a serem priorizadas dentro da composição dessa bateria. Algumas outras, como equilíbrio, agilidade, velocidade, potência anaeróbica lática, ficariam a cargo da modalidade que tivesse essa variável como elemento específico da sua atividade. Portanto, facultativo aí na composição de uma bateria de testes de uma forma geral. Então, aqui só para ter uma ideia, uma bateria de testes pode compor todas as variáveis da aptidão física, inclusive variáveis psicológicas relativas ao comportamento e até a percepção de esforço de uma forma geral. Partimos de uma filosofia útil aos países em desenvolvimento, que é trabalhar com elementos de técnica simples, material de baixo custo, porém de grande aplicabilidade, não esquecendo nunca os critérios científicos de validade, reprodutibilidade e objetividade da medida, o que vai nos garantir a qualidade desse dado para que possamos, então, trabalhar de forma bem satisfatória sobre os dados. Mais recentemente, foi disposto na literatura um instrumento para medir nível de atividade física, já que nós temos, ontem a Sheila colocou uma premissa muito interessante nos programas da Secretaria, que é garantir que o indivíduo que passe pelo programa da Secretaria efetiva a adoção de um estilo de vida mais ativo, né? Que ele possa usar o esporte, não só no caráter competitivo, mas também como prática de lazer, como prática de recreação, como entrosamento social, e isso envolve o nível de atividade física que esse indivíduo se encontra. Portanto, temos um instrumento, que é o IPAC, que mede o nível de atividade física desses indivíduos em 2 versões, e, mais recentemente, os medidores de movimento, desde o mais simples, que é o medidor de passos, o passômetro ou pedômetro, até o mais recente, que é o acelerômetro. Esse mede o movimento em todas as dimensões, inclusive o indivíduo dormindo, se ele se mexe na cama, o acelerômetro vai medir também. Então, desde os mais simples até os mais sofisticados, porque foi falado de manhã que as crianças hoje em dia estão passando por um problema de sedentarismo, estão sendo vítimas de um sedentarismo. Então, nós lá no laboratório estamos muito preocupados com essa situação. Será que hoje em dia as crianças têm a oportunidade de viver esse universo, de brincar, de ter os espaços disponíveis para isso? Então, essa é uma preocupação nossa. Nós acreditamos que existe na sociedade uma conspiração para o sedentarismo. Então, para os pais, é muito mais cômodo que a criança fique quieta, fique parada, não faça bagunça, não se mexa, e a gente acaba reproduzindo isso na sociedade, quase inconscientemente. Então, isso é uma conspiração para o estilo de vida sedentário, tá? E vai resultar nessa situação, né? A criança, hoje em dia, tem cada vez menos oportunidade de ser fisicamente ativa, e o resultado dessa inatividade é o aumento da adiposidade e o aparecimento, inclusive, de outras doenças ligadas a esse comportamento. Dentre elas, a questão do excesso de peso e a obesidade. Alguns dados publicados recentemente pelo Ministério da Saúde, dados do IBGE, mostram que 33% das crianças brasileiras apresentam excesso de peso, tá? Houve um aumento
Dos meninos, em torno de 34% na última década, das meninas, em torno de 32% a prevalência do excesso de peso ou obesidade nas crianças brasileiras. Então, isso é um quadro realmente preocupante. E elevados níveis de adiposidade levam ao desenvolvimento de doenças crônicas de forma precoce nessa criança. Nosso serviço procurou investigar o quanto que a variação da distribuição da gordura corporal ela pode ser um indicador importante no aparecimento ou no desenvolvimento dessas doenças crônicas, né? Sabemos que a obesidade está ligada à síndrome metabólica, à hipertensão, ao diabetes e às alterações das próprias lipoproteínas plasmáticas. Então, lá no nosso serviço, muito recentemente, dentre os vários trabalhos que o Projeto Longitudinal de Crescimento e Desenvolvimento apresentou, e a Sheila ontem me fez lembrar que o centro tem esse projeto há 34 anos. Talvez seja o mais antigo projeto longitudinal de avaliação de crescimento e desenvolvimento que se tem referência no cenário internacional. Desde 78, e dentre os levantamentos nós temos que as crianças praticam, isso crianças de Ilhabela, em torno de 4 horas e meia de TV, o que leva a uma diminuição da velocidade, uma diminuição dos membros de força dos membros inferiores, um aumento da adiposidade e uma diminuição da potência aeróbica. Esses são dados de 97. Esse aqui, que eu trago para vocês, o mais fresquinho, o resultado do laboratório, publicado agora em maio de 2012, no Jornal de Pediatria, tentou demonstrar as modificações da adiposidade em escolares de acordo com o estado nutricional, uma análise de 20 anos. Então, isso é um tipo de análise que um estudo longitudinal como o lá de Ilhabela nos permite fazer. Tá? Então, eu vou passar de forma bem rápida. O objetivo do trabalho foi analisar as modificações do padrão de adiposidade em 20 anos. Utilizamos, então, os escolares de Ilhabela, medidos em 1990, em 2000 e em 2011, e eles foram divididos em 3 grupos: eutróficos, excesso de peso e obeso, e tomamos como referência as dobras cutâneas e estágios de maturação sexual.